Valorize sua história com os produtos da Von Reg. Link na descrição. Assim como ao longo da história, hoje, quando olhamos as monarquias pelo mundo, com exceção do Japão, o último império da Terra, vemos inúmeros reinos. Porém, se ter um rei sempre foi mais comum que um imperador, fica a questão: por que o Brasil, ao se separar de Portugal, foi elevado ao império em vez de ser um reino? Pois é isso que veremos agora. O Império Romano foi marcado por suas grandes conquistas, fazendo com que o homem que tivesse o título imperial fosse o soberano de várias terras, reinando sobre inúmeros povos. Mas no ano 476, com a derrota para os bárbaros, seu brilho se apagou. E por séculos, o Ocidente ficou sem um grande imperador. Porém, na noite de Natal do ano 800, isso viria a mudar. Naquele dia, o Papa São Leão III concedeu a liderança política da Europa cristã a Carlos Magno, o rei dos francos e senhor de grande parte das terras do antigo império, o coroando imperador e restaurando o título. Isso faria reviver as antigas glórias do Império Romano. Desde então, era claro que a dignidade imperial estava, no plano temporal, no ponto mais alto que um soberano poderia chegar. Por isso, se entende que o título de imperador é superior ao de rei, tanto que na história medieval, mais de uma vez, aconteceu de algum monarca reunir várias coroas de pequenos reinos e reclamar essa dignidade. O século XIX assistiu à ascensão e declínio de vários impérios, como o Sacro Império Romano Germânico, destruído em 1806, mas que seu último soberano, Francisco II de Habsburgo, assumiu um novo trono, o austríaco. Viu os dois impérios da França, o de Napoleão I em 1804 e o de seu sobrinho, Napoleão III, em 1852, assim como os dois outros no México, um em 1821, de Dom Agustín de Iturbide, e o outro com o azarado Dom Maximiliano de Habsburgo, em 1864. Depois, teve a unificação imperial da Alemanha com o Kaiser Guilherme I de Hohenzollern em 1871. E na mesma época, em 1876, a Rainha Vitória do Reino Unido foi proclamada Imperatriz da Índia. Em todos esses casos, esteve presente a ideia de fundar monarquias de grandeza tão excepcional, abrigando tantos povos, culturas, idiomas e até religiões diferentes, que melhor lhes cabia a dignidade imperial que simplesmente a real. E quando conquistamos a independência de Portugal, de modo não tão traumático, pois até mantivemos a mesma dinastia, a Casa de Bragança, tínhamos bases ideais para construir um império e aclamarmos Dom Pedro I como nosso imperador. E foi por isso que foi escolhido para o Brasil, com nossa emancipação em 1822, esse modelo. E assim vivemos a melhor experiência monarquista das Américas, com um monarca próprio, sendo um oásis no meio do caos das repúblicas latinas. E nunca se pôs em dúvida se essa dignidade cabia ou não ao Brasil, por ser perfeitamente ajustada ao nosso país, com terras tão vastas e com um povo tão diferente, mas que se uniu sob uma coroa para formar uma nação, o Império do Brasil.